Vocês já vão receber a indicação disso. Muito bem, então, retorno, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, que Jesus possa nos abençoar, nosso mestre e guia, nosso amigo acima de tudo. A gente... Pronto, recording in progress. Muito bem, vamos lá. Então, é uma felicidade estar aqui, que a gente possa discutir um pouco desse tema, que é um tema que surgiu com o tema da casa do mês, que são os problemas sociais. E daí veio uma escolha do tema de hoje, que é a indiferença moral. E aí vem um questionamento que será que a indiferença moral é um problema social? Interrogação. Sim, não, talvez, mais ou menos. Será que a indiferença social está na pauta da nossa sociedade? Será que a indiferença social está na pauta dos nossos políticos? Lembrando que os políticos só nos representam, somos nós que colocamos eles para nos representar. Será que ela faz parte da nossa pauta pessoal? Interrogação. Então, é um pouco disso que a gente vai discutir hoje, sobre a luz da doutrina espírita, sobre a luz do mestre e guia Jesus, a gente tentando sempre fazer um link das nossas questões do dia a dia, da nossa sociedade, do nosso eu, do nosso mundo, do nosso hoje, e trazendo o evangelho, tentando a gente refletir um pouco em cima disso. Hoje a gente vai falar, claro, sobre indiferença moral, a gente vai falar sobre compaixão, a gente vai falar sobre milagres, vamos falar também sobre esforços, o esforço, como até caiu agora há pouco no Evangelho, que veio muito, muito a calhar, que é o mesmo ponto certo. A gente vai falar um pouco sobre África, e eu vou trazer aqui uma previsão de Joana de Ângeles. Coloquei até um mistério na voz, que todo mundo adora uma previsão, né? Falando em previsão, todo mundo já vai ficar até o final para aguardar essa tal da previsão. Então vamos lá, vamos começar o raciocínio aqui, vamos começar a reflexão. Primeiro de tudo, a questão que a gente faz é o seguinte: o que seria a tal da indiferença e o que seria a tal da moralidade? Moral, quando a gente fala dentro de um centro espírita, e esse é o propósito aqui, a gente está falando de todos os ensinamentos do Mestre Jesus. A gente resume toda a moral do Cristo em amor, simplificando os ensinamentos dele, mais ou menos ali na linha da caridade e humildade, sabe? Que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar, que vai exatamente de contraponto com aquilo que a gente ainda tem, que é o tal do egoísmo e o tal do orgulho, que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar e de perceber, mas eu posso garantir a vocês aqui que sim, todos nós temos egoísmo, sim, todos nós temos orgulho. Digo pela simples razão que se a gente não tivesse ainda, não estaríamos aqui. Tirando os missionários, tirando a Daniela, que eu não sei se ela está aqui, fazendo a brincadeira que a gente sempre faz, que a Daniela já é espírito de luz, coitada, acho que ela nem está aqui hoje, né? Depois que ela não vai ver, ela vai perceber o que a gente está falando. E todos nós ainda temos alguma manifestação de egoísmo, de orgulho, temos ali um pouco a lapidar a nossa pedra, as tais arestas, para alcançar essa tal moralidade, sendo mais caridosos, sendo mais humildes, entendendo mais o que é esse amor que Jesus veio nos ensinar. Então, a moralidade mais ou menos por aí, ok? Muito bem. Essa é a moral que a gente está falando. Indiferença. O que é indiferença? Indiferença é o seguinte, quem não está me olhando, olha para mim agora. Indiferença é isso aqui, ó. Tá vendo o ombrinho aqui, ó, balançando? Ó. Aquela história assim, tanto faz. É quando a gente não liga para a questão, para a pessoa ou para a situação. É aquela história que não é nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, nem mais, nem menos. O indiferente é aquele que sabe o que é certo, mas não liga, mas não faz, deixa para depois, não se importa, não se conecta com aquilo, não tem um comprometimento ou finge que não vê. Enfim, isso é ser indiferente. E o que é indiferença moral? Vamos unir, então, a indiferença e vamos unir a questão da moralidade. A indiferença moral é a morte da ação para a evolução, para o progresso. Porque quando nós, enquanto indivíduos, somos indiferentes, moralmente falando, indiferentes ao próximo, essa oportunidade de evolução, de progresso, esse momento que a gente é indiferente, a gente está paralisado. É como Joana de Ângeles nos fala, que são os tais enfermos da alma.
É a tal acomodação física e mental. É quando a gente se congela perante a situação que seja, que bate na nossa porta, que é sim uma oportunidade de crescimento, é sim uma oportunidade de evolução, que é para isso que nós encarnamos e é isso que nós estamos fazendo aqui, e a gente é indiferente para aquela situação, a gente deixa passar. E eu já vou trazer a tal da previsão da Joana de Ângeles aqui. Eu devia ter deixado para o final, né? Porque é capaz do pessoal ter ficado até agora esses poucos minutinhos aqui só para segurar a previsão da Joana de Ângeles. É uma brincadeira que eu vou fazer é o seguinte: aqueles que negam a si e a oportunidade de renovação, vou repetir, aqueles que negam a si mesmo a oportunidade de renovação, 3 pontinhos. Vem lá à frente, aí a previsão da Joana de Ângeles, vem lá à frente a tal da dor generosa para nos ajudar no programa de redenção. Então, muitas vezes, o que acontece é que a oportunidade de trabalho, a oportunidade de amor, a oportunidade de caridade que bate à nossa porta, que está à nossa frente, nós somos indiferentes e não ligamos, deixamos passar e levantamos ali o ombrinho, ou fingimos que não vemos, não tem problema. Nós temos o livre-arbítrio. A gente faz se quiser, ok. Mas na frente, se a gente não tiver a espontaneidade, a ação por si próprio, o tal esforço, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre esforço, a dor bate à nossa porta exatamente para nos empurrar, para nos mostrar o caminho certo, que a gente ignora às vezes, e essa é a proposta que vem para o nosso acréscimo sempre, entendendo que dor não é simplesmente uma punição, um castigo divino, mas às vezes ela é a tal ferramenta ou a alavanca que nos impulsiona para o crescimento que nós ignoramos no passado ou fingimos que não vimos. E esse tema, indiferença moral, surgiu aqui mesmo, no encontro de uma sexta-feira, quando a gente abriu o Evangelho, e foi tudo baseado nesse trecho do capítulo 19, item 8, que é obediência e resignação, que nos fala de duas coisas muito interessantes. Fala sobre a nossa geração, esse momento que nós vivemos, e o Evangelho nos coloca uma virtude e nos coloca um vício. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Ponto. Maravilha. E o vício? Qual é o vício? É a tal da indiferença moral. E hoje em dia, eu vou só fazer um detalhe aqui, um comentário, porque hoje em dia há uma banalização, há uma confusão, ou quase que uma simplificação dessa palavra vício, porque muita gente vê o vício como uma coisa positiva, uma coisa legal, engraçada, do tipo, eu sou viciado em chocolate, eu sou viciado em novela. Mas o vício, por si só, não é legal. É um hábito, é um comportamento adquirido com a conotação negativa. O vício é o oposto da virtude. E nós estamos aqui para quê? Para adquirir virtudes. A nossa caminhada é sempre para transformar os tais comportamentos, a maneira que a gente age, que a gente vislumbra, que a gente vê a vida, em uma virtude adquirida através do nosso esforço. Então, voltando à história de que a nossa virtude é a atividade intelectual, muito bem, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o vício é a indiferença moral, então vamos focar onde que interessa. Não no vício, porque é isso que a gente precisa focar, é isso que a gente precisa de alguma forma trabalhar, se questionar o porquê nós temos esse vício de sermos indiferentes moralmente frente ao próximo, frente ao mundo que nos cerca, muitas vezes canalizando a nossa atenção, o nosso amor, a nossa doação ao próximo para pequenos setores, porque às vezes é muito fácil a gente se doar, a gente abrir mão para aquele familiar que a gente ama, para aquele filho, para aquela mãe, para aquele marido, para aquela esposa. E quando assim, a gente se distancia um pouquinho, quando é ali para um parente que não é tão próximo, aí a gente já percebe que é mais difícil se doar. E quando é para o vizinho, não, calma, é mais difícil ainda. E quando é para aquele criminoso, aí fica mais complicado, né?
naquela pessoa que a gente não gosta muito, que a gente tem uma antipatia, o quanto a gente canaliza, o quanto a gente está predisposto a amar, a colaborar, a ajudar, ou a não ser indiferente, enxergando que todos nós somos irmãos, todos nós merecemos o mesmo amor, como o evangelho que a Nívia trouxe ainda há pouco, que Jesus não fazia distinções. Jesus nos amava a todos e nos ama a todos ainda, independente se nós somos bonzinhos, se nós somos malvados, se a gente vai mais para a direita ou mais para a esquerda, se a gente torce para o Benfica ou para o Sport, para o Porto. Jesus nos ama de todas as maneiras, estamos todos iguais frente ao Pai, somos todos filhos do mesmo Deus. Então vamos voltar ao raciocínio. Então a gente está aqui para quê? A gente está encarnado por evoluir, e o que a gente tem que desenvolver, todos nós sabemos, mas é sempre bom relembrar, é o intelecto e a moral. Nem só intelecto e nem só moral. Porque se a gente desenvolve só o intelecto, nós criamos monstros. E se a gente desenvolve só a moral, nós também não mudamos o mundo. Esse balanço é necessário. É necessário nós desenvolvermos os dois aspectos, que é o que a doutrina espírita nos traz. Desenvolver o intelecto e a moral. E nesse sentido, enquanto sociedade, como nos trouxe o Evangelho, nesse capítulo 19, de obediência e resignação, a virtude da nossa geração é que nós desenvolvemos muito bem o intelecto, mas muito pouco a moral, que é o tal do vício da nossa geração, é a tal da indiferença moral. Sobre intelecto, é indiscutível o que nós evoluímos enquanto sociedade, enquanto humanidade, em ciência, em tecnologia, em medicina, e tantas evoluções que hoje nos permite, por exemplo, estarmos aqui reunidos. Eu estou aqui na Ilha da Madeira, a grande maioria aqui está em Lisboa, conectado com a Casa dos Humildes, outros talvez estejam no Brasil, e graças ao quê? A todo esse desenvolvimento intelectual, tecnológico, que nos permite avançar um pouco mais, termos mais qualidade de vida, melhora a nossa qualidade de vida, aumenta a nossa média de vida, a gente vive mais e com mais qualidade do que no antepassado. Muito bem, isso eu acho que é indiscutível, todo mundo sabe esse avanço que a gente vem fazendo, e que bom que assim seja, possamos continuar assim. Tá bom, muito bem. Agora vamos ao aspecto moral e a tal da indiferença. A gente vive com mais qualidade, não é verdade? Aqui em casa, né? Aqui em Portugal, aqui na Europa, onde, vamos trazer essa questão da média de vida que eu falei ainda há pouco, onde a média de vida está ali acima dos 80 anos na Europa como um todo, a gente tem esse número que ainda bem que nós cada vez mais a média de vida aumenta, porque a qualidade de vida aumenta num todo, a alimentação, a saúde, cada vez mais a gente consegue ter uma encarnação mais longa. Muito bem. Só que quando a gente olha ali para o lado, que a gente não é muito de olhar, né? A gente esquece de olhar, mas quando a gente olha ali para o lado, ali para baixo, no caso, para a África, continente africano, aqui para baixo, a gente percebe que tem vários países que têm uma média de idade abaixo dos 50 anos. Alguns países, 40 e poucos anos. E quando a gente vai buscar ali no informação, no Wikipédia, né, as informações nos dados, às vezes o Wikipédia não é muito bom, não, tá? É bom ter ali uma referência, mas é bom pesquisar fora também, porque o Wikipédia às vezes dá uma pisada na bola. Mas quando a gente vai buscar ali, a gente acha que o país que se chama Serra Leoa, que eu não faço ideia onde fica, mas fica na África, tem uma média de idade de 38 a 39 anos de idade, abaixo dos 40 anos. E aí me vem a seguinte pergunta, então, peraí, se calhar foi sorte minha, que eu nasci no Brasil e vivo aqui num país com a média de idade acima de 80 anos, que se eu tivesse encarnado na África, ou todos nós aqui, acredito que a grande maioria de nós, provavelmente a gente nem estaria mais aqui, encarnado, porque a gente já teria morrido, porque a grande maioria daqui já passou aqui dessa média dos 40 anos. Então, será que a gente teria essa oportunidade? Ou será que foi sorte ou foi azar da gente encarnar num local que a gente olha e fala assim, poxa, esse rapaz está novo, tem 40 anos. Mas se a gente tivesse encarnado lá num país que tem a média de 40 e pouco, 50, já é um ancião praticamente, já é um idoso.
Então, como é que a gente avalia isso nessa questão, espiritualmente falando, considerando que todos nós encarnamos onde necessitamos, sim, para a nossa evolução, que tudo faz parte de um planejamento espiritual, nosso planejamento reencarnatório, todos esses detalhes, principalmente nesse aspecto do meio onde nós vivemos, a nossa família, o país, a cidade, onde a gente encarna, tudo isso é importante a gente lembrar assim. Mas, ao mesmo tempo, enquanto humanidade, por que será que a gente tem essa média de idade altíssima em uns países e tão baixa em outros? Um exemplo máximo que eu peguei aqui, saindo aqui da Europa, é o Japão, onde a gente tem as mulheres com a média de idade de 88, homens com 88 anos e as mulheres com 90 anos. E se a gente for pegar lá Serra Leoa com o Japão, um não chega nem a 40, outro chega quase a 90. Aí quando a gente puxa a época de Jesus, não se chegava nem aos anos, nem aos 40 anos. Mas espera aí, são 2022 anos atrás. E ainda sociedades, ainda países que vivem com essa média de idade, que muita gente acredita que Jesus desencarnou lá aos 33, falava, nossa, ele é tão novo. Não, ele não era tão novo. Naquele instante, para aquela sociedade, para aquela qualidade de vida, naquele momento ele já estava numa idade avançada até, se calhar, porque não se chegava nem aos 40 anos. Então, quando a gente começa a fazer uma avaliação mais ampla, saindo aqui do nosso pequeno cercadinho, das nossas pequenas realidades, tentando ampliar um pouco esse horizonte, a gente percebe que a evolução intelectual veio para alguns, porque a evolução moral não permite ainda que nós nos enxerguemos verdadeiramente como irmãos. Porque se a gente vive nesse cercadinho e dentro desse cercadinho faz parte dessa realidade, por que fora do cercadinho, se ele é meu irmão também, só porque ele está fora, ele teve azar? E como é que a gente pode colaborar, como é que a gente pode tentar que seja, deixar de ser indiferente para esses irmãos que verdadeiramente são, como Jesus nos ensinou, mas a gente tem ainda muita dificuldade de compreender e de reconhecer todos como os nossos irmãos. Porque a primeira coisa que vem à cabeça, que é normal, que as pessoas vêm pensando, quando eu falo uma coisa como essa, assim, Nelson, mas isso não é problema meu. Que é aquela velha frase que a gente tem. A gente não, que a gente escuta muito, que é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não sei aqui em Portugal, mas no Brasil isso é o clássico. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso, de alguma forma, desculpa se eu estou sendo direto com alguém que pensa assim, tá? Eu não quero chamar ninguém de egoísta, eu já chamei lá atrás de egoísta e orgulhoso, mas isso de alguma forma nos mostra o nosso egoísmo, quando a gente não está nem aí para o outro. Quando a gente passar a entender que os nossos filhos, nossos pais, aqueles que a gente ama, os nossos irmãos, igual aquele camarada que está lá na África, que a gente ignora ou que a gente é indiferente, porque não é problema meu, ou porque não é problema nosso, a gente vai, acredito eu, passar a entender o mundo dessa maneira mais globalizada, não no sentido da globalização só de manufaturação, de industrialização, de interligação entre países no aspecto econômico, desenvolvimento cultural, intelectual, mas no sentido do amor, do auxílio ao próximo. Desculpa estar sendo repetitivo, porque eu falo bastante isso, até essa semana eu falei isso. Olha, a gente está agora aqui, deixa eu ver o horário, 18h25. Então, isso quer dizer que já desencarnaram, só para ter uma referência, tá? Já desencarnaram por fome, desde que eu comecei a falar no mundo, mais de 250 pessoas. Vou repetir, por fome. Por fome. Um aspecto básico que é a alimentação. A gente não estou nem falando violência, não estou falando doença, saneamento, eu não estou falando questões de qualidade de vida. A estrutura básica que é o alimento. 11 pessoas morrem por minuto no mundo por fome. E aí vem esse questionamento. Será que nós, enquanto, não sociedade aqui, Portugal, como bloco europeu, comunidade europeia, ou mesmo Brasil, que é o nosso público, é aqui que a gente se integra, mas enquanto mundo, será que a gente não está sendo indiferente com esses irmãos? O que eu acredito é que enquanto a gente não equilibrar mais ou menos essa matemática ali da qualidade de vida,
que eu, como eu disse lá do Japão, aos 88, 90, e a Serra Leoa aos 38, 39 anos, ou que seja, vamos botar 40, 80, vamos resumir assim, né? Vamos botar 40, 80. Enquanto a gente não equilibrar mais ou menos, eu acho que isso vai ser ainda, em números, em fatos, uma demonstração de que, de alguma forma, nós somos, sim, indiferentes moralmente para com os nossos irmãos. Lembrando que o continente africano, e eu acho que é difícil não falar de indiferença, não falar de África, por isso que eu separei aqui a África para colocar em pauta e para a gente conversar aqui sobre isso. Lembrando que o continente africano como um todo são 1,4 bilhão de encarnados. E, apesar disso, é como se fosse um outro planeta, porque nós aqui, pelo menos na Europa e na África, a gente ignora totalmente o continente africano, a gente nem sabe, a gente nem faz ideia do que se passa lá. A grande maioria desses 1,4 bilhão é esquecida, é ignorada, e sim, a gente é indiferente a eles. A gente não tem nem notícia, mal tem notícia, sabe por quê? Porque a câmera nem chega lá, digamos assim. Essa impressão que eu tenho num todo, quando a gente fala, eu não sei de Ásia, porque eu nunca vivi em Ásia e pronto, não tenho muita, mas eu posso falar do continente americano como um todo e na Europa, onde a gente está vivendo aqui, as impressões que a gente tem, chega muita pouca informação da África, a gente pouco sabe ou mal sabe. Alguns aqui já sabem, eu já falei isso em outros momentos, em outros grupos aqui, trocas, eu já tive a oportunidade já de estar, foi em 2006, de fazer um trabalho voluntário, passei alguns meses no Quênia, em Mombasa, trabalhei com crianças de rua. E essa experiência que eu tive foi uma experiência muito impactante para mim. Se eu desencarnasse hoje, fizesse aquele balanço do desencarne, eu tenho duas experiências muito marcantes na minha vida. Que primeiro, a chegada do doutrina espírita, que mudou a minha vida completamente, porque como eu era antes e o que eu passei a ser, não que eu passei a ser grandes coisas melhor, mas eu acho que eu melhorei um pouquinho. E essa outra experiência que eu tive foi na África, porque eu tive essa oportunidade de ter contato não só com a pobreza, porque eu vim do Brasil, não vim de meio pobre, eu sempre tive uma condição mais ou menos razoável, mas tive já contato também no Brasil, em favelas, em ONGs, em trabalhos voluntários, com crianças de rua também no Brasil, com moradores de rua, enfim. Mas o que a gente vê na África, ou pelo menos o que eu vi, eu posso compartilhar aqui, é um aspecto completamente diferente do que aquilo que, mesmo que eu tinha visto e acreditava no Brasil, que eu vinha como pobreza. A gente está falando de miséria que é até difícil explicar em palavras. O tipo de choque, que para mim foi mesmo um choque, eu relembro até hoje e tento lembrar dessas lições, porque eu vejo mesmo como foi uma oportunidade. E eu lembro que naquela altura, nesses meses que eu passei lá, eu queria ainda ir ali para a Etiópia ou para a Somália, que são países que fazem fronteira ao norte, para conhecer, porque desde que eu era criancinha, eu lembro das crianças da Somália que morriam de fome, e eu queria ir lá para ter uma ideia do que era, porque eu sabia que era bem pior do que o Quênia, porque naquela época o Quênia ainda era um país tranquilo. Depois disso já teve duas guerras que estouraram lá, de lá para cá, tem muitos conflitos armados, a gente sabe que a África é muito complicada, e atentados terroristas também, Nairobi, que é uma outra cidade, é a capital. Mas eu tentei, voltando, eu tentei até ir para o Somália ou para a Etiópia, e naquela altura não se tinha nenhum tipo de organização de ONG, a única coisa que chegava lá era os Médicos Sem Fronteiras e ajuda da ONU para casos extremos, que eles conseguiam com aquelas viaturas escoltadas com armamento, conseguia dar acesso àquela população e mais ou menos prover o básico, porque é muita pobreza, muita dificuldade, muita miséria. E aí a gente tem uma oportunidade, estou aqui já fugindo do tema, mas pronto, está me vendo na cabeça, eu quero compartilhar com vocês, de questionar certos valores e certas coisas que passam a ser desprezível para nós, ou pelo menos para mim, naquele momento que eu fui lá, e mudou muito a minha relação com a alimentação, e vou dizer por quê para vocês. Eu já sou casado há muito tempo, né? Mas um dia eu já fui solteiro. Então, quando eu era solteiro, eu sempre fui péssimo para cozinhar. E eu fazia muito o macarrão com tuna, com atum, só que o meu macarrão era o famoso macarrão fatiado.
que era assim, ficava tão duro na panela que eu virava a panela, parecia um bolo, sabe? Cortava com faca. E ali eu já tinha já uma coisa que o pessoal está rindo. É verdade, macarrão fatiado, não sei se vocês conhecem essa. E aí eu tinha uma coisa assim com macarrão que você não aguenta mais comer macarrão, aquilo te faz impressão, ah, meu Deus, macarrão, macarrão, macarrão. E você reclama, né? Reclama, mas também não busca cozinhar. Esse era eu naquela altura, tá bom. E aí, dentro do projeto social, eram dois projetos, enfim, um tinha mais estrutura, outro menos estrutura. Eu, com uma irlandesa, a gente decidiu reunir do nosso dinheiro e comprar para aquela criançada uns macarrão com carne moída e fazer para eles um almoço e tal. Porque o tipo de alimentação lá é bem diferente. E não vou entrar por aqui para a gente não perder a palestra inteira aqui contando história. Mas o que interessa? Interessa que a gente foi no supermercado. O primeiro momento foi quando eu fui no supermercado, que já foi muito difícil achar macarrão. Estou falando de espaguete, aquele que é barato no mercado aqui, que a gente tem acesso, que é menos de €1, 500 gramas, né? Já foi difícil de achar. E era um pouco mais caro. Não lembro na altura qual era o preço, mas pronto. A gente comprou lá, não sei quantos sacos, não sei, naquele projeto tinha uns 25, 30 crianças, fizemos o tal almoço. Só que, assim, a estrutura não tem gás, é madeira, tinha um tacho, mas pronto, é bem, bem, bem precário. Mas o que eu quero falar aqui, o que me tocou, me balançou bastante, eu parei de reclamar de macarrão na minha vida e mudou completamente a minha concepção, e é isso que interessa, que eu quero compartilhar com vocês. Quando o macarrão ficou pronto, naquela época não tinha aquela coisa do telemóvel, até tinha telemóvel, mas não tinha câmera. Eu lembro de ter uma câmerazinha que levava a máquina digital, né? Que a gente tinha máquina digital. E eu lembro daquela coisa de tirar foto nos projetos e tudo. E eu lembro dos jovens, lá se come com a mão, né? Não tem nem talher nem nada. Então, e é hábito mesmo local. Então eles pegavam o macarrão na mão, assim, posavam para foto, como se estivesse com o que aqui um jovem estaria com um iPhone novo, ou com um tênis caro, ostentando o macarrão. Porque eles nunca tinham comido macarrão na vida. E provavelmente ainda nunca mais comeram. Porque não se tem acesso. Quando eu falo acesso, são as coisas mais básicas. Estou falando de macarrão, de uma alimentação, porque a alimentação lá é muito precária. Então, quando a gente faz uma análise geral, trouxe aqui esse exemplo, só que me veio à cabeça, que é algo que me tocou muito, me balançou muito, e eu parei para refletir sobre assim, cara, quem sou eu para reclamar do meu macarrão fatiado? Voltando à piada, do macarrão fatiado. Tem que agradecer de poder ter a oportunidade de escolher se eu quero ou não quero, porque muita gente não tem nem essa capacidade de escolher, e aí a gente traz, não é um, dois ou meia dúzia, é quando a gente sai do nosso cercadinho. Desse 1,4 bilhão, vamos tirar os 400 milhões? Vou inventar aqui, está em números, que eu sou péssimo em números, vamos dizer assim, 1 bilhão de pessoas sofrem e não têm acesso, e são esses que nesses minutos aqui que a gente está falando, que já passou quase 10 minutos, já morreram mais 100 agora, de fome. Então, assim, é algo que balança, é algo que nos faz pensar, é algo que não tem como eu não trazer esse aspecto África para quando a gente fala sobre indiferença moral, porque de alguma forma que eu acredito que todos nós vivemos numa indiferença coletiva, mesmo daqueles que não percebemos, ou quando a gente percebe um pouquinho, a gente prefere não ver, muitas vezes. Muito bem, vamos sair um pouquinho de África e vamos continuar aqui, que é uma parte mais que nos toca mais no nosso momento. Qual é o oposto da indiferença? O oposto da indiferença é a compaixão. Não ser indiferente é se compadecer, é quando a gente se coloca no lugar do outro, é quando nós somos caridosos, quando nós somos ativos. Não é só ter empatia, é compartilhar a dor alheia, esse auxílio ao próximo, essa ajuda. E que bonito que é agora também, eu quero lembrar, porque falando de compaixão, falando de indiferença, a gente tem um exemplo agora que eu acho sensacional, e é ótimo lembrar, desse momento dos refugiados na Ucrânia, de como nós, aqui, enquanto Portugal, e no Brasil, diferente, porque também está mais distante, né? Eu também não estou muito acompanhando no Brasil, mas aqui, enquanto Portugal, enquanto comunidade europeia, o quanto a gente vem ajudando a esses refugiados, não esperando a ação do governo, mas indo de encontro a eles na fronteira, trazendo eles, fazendo doação de alimento, recebendo ele em casa, nas nossas casas aqui, dando estrutura para esses irmãos que a gente percebe que eles estão em necessidade. A gente, de alguma forma, se coloca
no lugar deles, e a gente tem essa tal da compaixão que faz esse movimento exatamente oposto ao contrário da indiferença. A compaixão é a prática do amor ensinado por Jesus Cristo. Lembrando da nossa frase aqui que a gente gosta muito na doutrina, que fora da caridade não há salvação, essa é uma oportunidade. Lembrando que Jesus não falou de caridade nos evangelhos, Jesus falou de amor. E caridade nada mais é do que a aplicação desse amor ao próximo. É quando a gente consegue ir de encontro a esse irmão que de alguma forma tem necessidade. Não precisa estar lá na África, ou não precisa ser um refugiado da Ucrânia. Quando nós abrimos mão do nosso tempo, do nosso intelecto, do nosso dinheiro, abrimos mão de alguma coisa nossa para o próximo, com sentido amoroso, é quando nós estamos fazendo caridade. Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro, Nelson, eu não posso, eu não consigo, como é que eu vou ajudar? Sempre volto à missão do homem inteligente na Terra, está lá no Evangelho. Não lembro agora o item, que eu sou péssimo de lembrar. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? A missão do homem inteligente é o seguinte, se você agora está conseguindo acompanhar aqui o raciocínio da doutrina espírita de uma palestra como essa, você minimamente tem uma inteligência. E a missão do homem inteligente na Terra é colaborar para as inteligências retardatárias, que fala, até meio feio o nome, né, retardatária, mas, digamos assim, é colaborar no entendimento, na compreensão. Quantas pessoas sofrem por ignorância, por falta de conhecimento. Lembrando que a doutrina espírita, a maior caridade que a gente pode fazer é abraçar, alcançar esses irmãos que estão em sofrimento. Não precisa converter ninguém, não precisa falar de doutrina espírita, não precisa falar em espírito. É sentar e ser amoroso. É abrir o coração, não, abrir o ouvido para aquela pessoa que está com o coração sentindo alguma carência, alguma necessidade, que às vezes só quer falar e emprestar um ouvido, minimamente é tentar ali acolher, abraçar, transmitir em atitude, em pensamento, em oração, de alguma forma amar. Esse eu acredito que é o grande sentido da caridade, que vai muito além do que a gente ir para a África ou acolher o ucraniano. Claro que isso também é muito importante, mas todos nós temos a oportunidade o tempo inteiro de amar. No momento que a gente sai de casa para ir para o trabalho, a gente tem dezenas, talvez às vezes até centenas, depende de quem vai no transporte público, tem talvez centenas, de oportunidades no encontro com o próximo. O encontro com o próximo é ali, é o momento que a gente tem a oportunidade de aprender a amar. Como? É colocar todo o evangelho que está lá esmiuçado, tudo que é o amor que o Cristo, tudo que é o amor que o Cristo nos ensinou. E aí vem a seguinte pergunta, que algumas pessoas já me perguntam e falam assim, mas Nelson, eu não sinto esse amor ainda, eu sei que é bonito, eu quero ser assim, eu tenho essa vontade, mas eu não sinto, não está lá dentro do meu coração. E a resposta que eu vou dar, eu sempre dou com Joana de Ângeles mais uma vez, que ela diz o seguinte, para amar é necessário começar, só isso. É cultivar o amor, cultivar essa compaixão, esse sentimento amoroso. Amar é uma virtude adquirida, não cai do céu. É aprender, é o tal exercício, como o evangelho que a Nívia leu ainda há pouco, que nós temos aqui a oportunidade de exercitar esse amor. O aprendizado no amor é amando, é começando, é estando predisposto, é sair de casa, como eu falei, no sentido assim, como é que eu posso hoje amar mais? Como é que eu posso hoje aprender um pouco o que Jesus veio aqui nos ensinar? Se questiona e tenta sair de casa com essa visão. Não quer dizer que vai ser fácil. Que às vezes você vai encontrar um irmão que vai mexer com você, que vai pisar no teu dedinho e que vai te subir a cabeça, mas ainda assim, a gente sempre tem a oportunidade de amar. E aí vem outra pergunta, mas Nelson, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou programar minha vida? Como é que eu vou colocar isso em prática? Eu respondo, é através dessas pequenas experiências, dessa vivência no dia a dia. Desde que a gente dorme, desde que a gente acorda, entre acordar e dormir,
Todos esses que cruzam o nosso caminho são essa oportunidade de amar, porque não há milagres. Era isso que eu queria falar de milagres. Não há milagres. A gente não vai cair na nossa cabeça a virtude amor, e a gente vai passar a ser amoroso, como Jesus foi, como o Gandhi, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá. O que há é esforço. Está aqui, ó, milagre e esforço. Sabe por que a gente gosta de milagre? Vou dizer por quê. Porque não tem que fazer esforço nenhum. É porque é Deus que faz, é a espiritualidade que faz, é alguém que faz. Eu não preciso fazer nada. Então a gente espera essa virtude cair do céu, como se fosse abençoado, como se fosse um prêmio do Euromilhão, que a gente recebe. Ah, que bom, recebi o prêmio do milhão. Ah, recebi o amor, e agora eu vou passar a amar tudo e a todos, vou ser amoroso, vou ter uma postura diferente. Vou voltar a Joana de Anjos de novo. Joana de Anjos nos diz o seguinte: a gente não se ilumina porque a gente não quer. Vou repetir. A gente não se ilumina porque a gente não quer. Para começar a amar, para amar tem que começar. Tem que regar aquela plantinha, o nosso lado luz, que a gente tem um lado luz, o lado sombra, é regar o cantinho, o lado luz. É no momento das nossas conexões que a gente faz o tempo inteiro, nosso pensamento, as nossas leituras, as nossas vibrações. Porque agora, nessa uma hora que a gente vai estar aqui junto, eu acredito, não sei vocês, mas para mim, eu estou regando esse meu lado aqui, amor. Por que eu estou regando? Porque eu estou vibrando aqui na palavra do Cristo, no ensinamento, trazendo no mínimo uma reflexão para mim, para depois que eu sair daqui. Aí sim que importa é na prática, no dia a dia, eu ver se eu aprendi essa lição, é colocar a tal aprovação. Agora, eu posso pegar essa mesma hora e estar aí vendo um filme de terror, ou vendo lá o noticiário agora da tarde, da SIC, da TVI, que vai estar mostrando a guerra lá. Eu não sei vocês, mas essa mesma hora para mim, se eu estou vendo um filme de terror, ou o noticiário da SIC mostrando aquele desespero, aquela morte, eu vou me conectar com sentimentos negativos. Aí é a tal da lei da atração. Se a gente vibra no amor, o que a gente traz? Amor. Se a gente vibra em raiva, em ódio, em rancor, em desespero, o que a gente vai trazer? Rancor, mágoa, ódio, desespero. O aprendizado é sempre caminhando. A gente vai caminhando e vai aprendendo. A nossa atitude amorosa voltado para germinar, ou para multiplicar, para florescer esse nosso lado, depende de nós. Claro que a gente erra muito, a gente vai continuar errando, mas o importante é a gente errar e caminhar, continuar caminhando o tempo inteiro. É quando a gente percebe que nós nos encontramos, o encontro consigo mesmo, através do outro. Ao nos doar, a gente recupera ou encontra a tal razão ou tal objetivo para a nossa vida. Então, o que eu aconselho? É assim, reserva um tempinho. A gente não arruma, às vezes, um tempo ali para ver a novela ou para ver o futebol. Então, faz o seguinte, reserva um tempo para você, começa a se questionar os teus valores, as tuas emoções, o teu comportamento, os teus sentimentos. Se pergunta, como é que eu posso amar mais? Como é que eu posso colocar na prática aí todo esse ensinamento, toda essa proposta que Jesus nos trouxe? Separa ali os 30 minutos, uma hora, em vez de ver o jogo de futebol. Ao invés, não, vê o jogo de futebol, vê a novela e depois separa uma horinha. Ao mesmo tempo, se questiona, faz uma listinha. Gosto muito de uma lista, porque a gente é muito fácil de fazer as listas materiais, só que a gente esquece da lista espiritual. E que lista espiritual é essa? Como eu posso ser melhor amanhã do que hoje? Ou como hoje eu posso ser melhor do que ontem? É para isso que a gente está aqui, para aprender a ser bom, a ser melhor. E aí a gente tem a cola, tem Jesus Cristo novamente, para nos dar essa oportunidade do caminho ali, mastigadinho. Ele traz ali um mastigado para a gente. É difícil ainda, senão a gente já estaria aí no nível da Daniela, coitada, só fala da Daniela, nem ela está aqui ainda, já como espírito missionário, mas chegamos lá aos pouquinhos. Você pode ajudar alguém, todos nós podemos ajudar alguém de alguma maneira, não sendo indiferentes às necessidades, às dificuldades, às dores alheias. É quando a gente para ter esse tempinho para nós, e começamos aqui a fazer essa reflexão e colocar no papel, é quando a gente reflete, quando a gente pensa,
E quando a gente constrói inicialmente um plano mental, a gente coloca ali no papel e depois age, depois produz. No primeiro momento, a gente parar para pensar. O que acontece é que a gente vai, deixa a vida me levar e a vida vai levando e a gente não tem tempo para nada. A gente nunca tem tempo para nada. Muito menos para aqui, para olhar para si próprio, para como ser melhor. Lembrando que amor não se divide, não se acaba, amor só se multiplica. Quanto mais a gente ama, mais nós vamos sentir o prazer e a necessidade de amar mais. Não é utopia o que eu estou falando. Isso é real, isso é possível para hoje já. A proposta de Jesus é possível. Eu sempre digo isso porque às vezes Jesus parece estar muito longe, está lá no altar, e a gente reflete no Evangelho com aquela coisa bonita, linda, lá de 2000 e tantos anos atrás, e vê todos aqueles personagens, aquelas figuras, e fala, poxa, que bonito, aquilo como se fosse um filme, ou uma série da Netflix, analisando e admirando. Mas a proposta de Jesus é para agora, para 2022, para esse momento que a gente vive. Qual é o momento? Ah, o momento do Covid, o momento da guerra, o momento que eu estou com um problema lá em casa, que é lá do emprego, questão financeira lá com o meu filho. É para isso que a proposta de Jesus serve. A dificuldade é a nossa de compreensão, de internalizar e de colocar na prática. Jesus não veio para uma criança e disse assim, ô criança, resolve aí ó, a equação aí da física quântica. Jesus veio para nós, crianças, e disse assim, caminha, dá o primeiro passo, eu estou aqui do seu lado, eu te seguro. Vamos lá, você pode, confia em mim. A proposta de Jesus é possível, é do momento, não é para amanhã, não é para ontem, é para hoje, é para agora. Isso é importante a gente lembrar. Eu quero trazer uma história, eu devia ter trazido essa história no início, estou vendo o horário avançando aqui, quero trazer uma história, que eu gosto das histórias, né? Vocês sabem, a história do fazendeiro, aliás, essa história do Márlio, que eu admiro muito, um palestrante lá do Rio de Janeiro, que é uma história que fala sobre comprometimento e envolvimento. E eu vou fazer uma tradução aqui para compaixão e empatia. Então, compaixão, empatia, comprometimento e envolvimento, nesse sentido da indiferença moral e como nós vivemos na nossa vida. A história é a seguinte, a história se passa numa fazenda, e aí o fazendeiro quer o pequeno almoço dele, ou o café da manhã, e ele chama lá o porco e a galinha, e fala o seguinte para o porco e para a galinha, olha só, eu tenho uma missão para vocês. Eu quero todo dia um pequeno almoço diferente na minha mesa. Vocês dão o seu jeito aí, porque senão vai sobrar para vocês e o meu pequeno almoço no dia seguinte vai ser bacon com ovos. E aí deu a missão, o fazendeiro, saiu lá a galinha e o porco lá batendo cabeça, meu Deus do céu, correndo para cá, correndo para lá, e agora o que a gente vai fazer? Tem que arrumar aqui. E aí a galinha ficou mais tranquila. Tá só olhando, e o porco saiu desesperado, preocupado, que, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço? Ele foi lá para a vaca para perguntar alguma dica, aí correu lá no pato para perguntar se ele tinha alguma receita, pensou lá em comprar um livro de culinária, o que que ele vai fazer, como é que ele vai resolver. Aí a galinha virou para o porco e falou assim, calma, calma, o que que você está assim, está nesse desespero, nessa correria? Calma, meio indiferente, sabe? Talvez a galinha devia estar fazendo assim, ó, com o ombro, né? Talvez, não sei. E aí o porco diz para a galinha o seguinte, falou assim, nessa história, você está envolvido, mas eu estou comprometido. Porque no dia seguinte, o ovo ou a galinha vai resolver sem muito esforço. Agora o porco, o dele vai estar na reta, literalmente. E essa história, o que vale para a nossa reflexão? É quanto nós estamos verdadeiramente envolvidos ou comprometidos com uma causa. O quanto nós temos empatia ou temos compaixão com a dor do próximo. O quanto verdadeiramente a gente está envolvido no sentido de doação, de esforço com esse amor, nessa transformação de consciência em sentimento, que é pegar tudo que a gente aprende aqui de doutrina espírita e transformar todo esse intelecto, toda essa conscientização que nós temos do plano espiritual,
de tudo que Jesus nos ensinou e transformar em sentimento. É aquela história que eu já acredito, já sei, já concordo, faz sentido, eu tenho lá comprovação mediúnica. E aí? Eu pergunto. E lá dentro, verdadeiramente, qual é o sentimento? Qual é o nosso sentimento que a gente tem lá dentro em relação ao próximo? A gente pode melhorar, a gente pode florescer, a gente pode regar esse lado luz, a gente pode descongelar a tal indiferença a gente pode descongelar essa indiferença sentimental com o calor do amor. Já estamos no final, né? Já estamos no final. Então, deixa eu já pular para o final, para não me embananar, que sabe que se deixar eu falar, a gente vai falando. Para finalizar, o seguinte, que eu queria dizer, que a gente possa, nessa reflexão que eu trouxe hoje aqui, para a gente pensar um pouquinho, todos nós, que a gente possa, de alguma forma, aprender a amar como Jesus nos ensinou, que só depende de nós. É uma virtude adquirida, o amor é uma escolha, não vai cair do céu o amor ao próximo. É uma construção do entendimento, do abrir o coração, o sentimento, que a gente já recebe esse sentimento de amor e que a gente possa ser os multiplicadores dessa luz que todos nós recebemos, principalmente aqui nesse nosso grupo pequeno, fechado, todos nós temos o sentimento, a percepção clara da espiritualidade ao nosso entorno, o tempo inteiro, então que a gente possa aproveitar essa oportunidade para ser esse multiplicador de tudo isso que a gente recebe, que quanto mais a gente amar, mais a gente vai receber através de espiritualidade que está conectado conosco diretamente o tempo inteiro. E, consequentemente, assim, a gente vai deixar de ser indiferente para o próximo. A gente vai substituir a indiferença pelo amor. É isso. Agradeço a todos. Muito obrigado mais uma vez. É uma alegria estar aqui reunido com todos vocês. Susana, vou deixar você conduzir daqui para o final, tá bem?